Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos ao vivo aqui pela web live Gospel Barnabés. Pedimos que vocês compartilhem essa live. Estou procurando aqui também para poder compartilhar, para que mais pessoas possam estar nos acompanhando. Quero que você chame mais pessoas a participar conosco. Hoje nós vamos falar um pouco sobre autoestima, um assunto muito importante, de interesse de todos. Deixa eu achar aqui, que para mim não apareceu ainda aqui que está ao vivo. Pera aí. Quero compartilhar a live. Enquanto eu procuro e tento aqui, quero que você faça o mesmo aí no teu celular ou no seu computador. Você compartilhe esta live aqui para mais pessoas. Aí, já achei aqui, já vou compartilhar. E você pode fazer a mesma coisa, tá? Vamos lá, vamos. Pronto, achei aqui, compartilhei. Irmã Vera já está presente. Paz do Senhor, irmão Vera. Deus abençoe sua vida. Compartilhe, querida, esta live para mais pessoas. Hoje vamos falar sobre autoestima, autoimagem, autoconceito. Muito importante este assunto dentro da palavra de Deus. Quero que você, portanto, compartilhe conosco. Pronto. Bom, queridos, Deus abençoe a vida de todos que estão aqui na audiência. Chamem as pessoas para estar conosco. A palavra de Deus é tão poderosa que transforma milhares de pessoas ao redor do mundo. Ela é o alimento para a nossa alma. Portanto, ouvir uma palavra pode mudar o nosso estado emocional, o estado de espírito, pode nos trazer uma direção. Então, eu entendo que este é um momento muito especial para todos nós seres humanos, que temos as nossas carências, as nossas necessidades. Precisamos estar bem emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Precisamos saber para onde estamos indo. Por isso, Salmo 119, verso 105, diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Caminho fala de direção, caminho fala de um propósito, e a palavra, ela dá a luz, isto é, ela nos aponta a direção certa. Então, entendemos, portanto, a importância que é a palavra de Deus. E você que está agora me assistindo, compartilha com mais pessoas, manda no WhatsApp, nos grupos, avisa aos outros que estamos ao vivo agora e que vamos falar sobre a autoestima, muito importante. Vamos falar, portanto, sobre a autoestima, um ajuste no foco. Talvez você, com certeza todos temos já uma noção sobre o que é autoestima, conhecida como autoestima. Tem a baixa autoestima e tem a autoestima. Tem dias que estamos para baixo, tem dias que estamos lá em cima. Então é preciso haver um equilíbrio nesse conceito de autoestima. Vamos ver como que isto é visto pela psicologia humana, como que as pessoas encaram essa questão da autoestima e como que a Bíblia trata sobre este assunto. Entendemos que todo extremo ele é perigoso. Todo extremo ele é muito perigoso. Então nós precisamos achar o ponto de equilíbrio. Você não pode ser uma pessoa vivendo sempre para baixo, como você não pode ser aquela pessoa se sentindo alguém que você não é. Então é importante ter o equilíbrio e ajustar o foco. Por isso que a autoestima, um ajuste no foco. Vamos fazer esse ajuste hoje e vai dar uma noção para nós diferente. Há palavras que nós falamos, há histórias que conhecemos que
abre um leque e nos faz entender coisas profundas que nós ainda anteriormente não tínhamos conhecido nem entendido. Então, eu quero falar com você hoje sobre o autoestima, um ajuste no foco. E como base eu quero ler Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11, que diz assim, vamos ler até o 16. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abzerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvá-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. O Senhor lhe respondeu: Por que serei contigo? Ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Meus queridos, história de Gideão. É um personagem famoso das escrituras sagradas, mas que demonstrou uma baixa autoestima em um momento da sua vida. Paulo César de Jesus, Pai do Senhor, meu querido, que Deus abençoe a sua vida. Os irmãos estão entrando. Compartilhe essa live, querido. Hoje temos uma palavra de Deus para a vida de vocês, como sempre nós temos apresentado aqui. Autoestima. Deixa eu perguntar para você, se você é uma pessoa que é feliz pela vida que você leva, pelo estilo de vida que você tem, ou você é aquela pessoa que gostaria muito de acordar uma outra pessoa? Será que nós somos contentes com a vida que temos, o estilo de vida que nós estamos levando? Ou nós temos o pensamento de: olha, como eu gostaria de acordar uma outra pessoa, como eu gostaria de acordar amanhã e ser uma outra pessoa? É uma pergunta que todos devem fazer para si mesmo, para saber qual que é o seu nível de autoestima, né? Existem 3 palavras que são usadas pelos especialistas ao fazer ali uma análise da psique humana. São conhecidas como autoestima, a autoimagem e também o autoconceito. Há uma preocupação, inclusive existe essa área do conhecimento humano chamada psicologia, que foca no estudar o comportamento humano. Como que nós funcionamos? Nós temos aqui um cérebro muito complexo, nós temos uma marca em nós que nos torna um ser humano. Para ser considerado uma pessoa, é preciso haver uma inteligência, é preciso ter um sentimento e precisa haver uma vontade própria. Então, essas 3 características determinam um ser, ou isto é, uma pessoa. Então, para ser pessoa, você tem que ter inteligência, você tem que ter sentimento e você precisa ter vontade própria. E uma dessas características é sentimento. E esta parte do ser humano, ela é conhecida como alma. A alma, ela é a sede das emoções humanas. Ela tem essa parte da emoção, a parte dos sentimentos. E é uma parte que precisa ser regulada. Nós precisamos saber conduzir estas emoções. Eu sempre digo, em algumas falas, que nós precisamos aprender a gerenciar as nossas emoções. Quando você sente raiva, por exemplo, o que você faz com a raiva? Quando você
sente inveja, o que você faz com ela? Quando você é desafiado por alguém, ou quando você descobre que alguém falou mal da tua vida, fez uma crítica negativa, uma crítica ruim a teu respeito, como é que você reage? Tem algumas pessoas que rapidamente vão lá para o Facebook e escrevem um texto e detona tudo. E tem outras que choram e ficam desanimadas, acabam se desequilibrando. Então é importante nós, como seres humanos, aprendermos a gerenciar as nossas emoções. Nós precisamos aprender a lidar com críticas, aprender a lidar com pessoas que não gostam de nós. Isso é fato. Tem gente que não gosta de nós. Não gosta do modo que falamos, não gosta da nossa pregação. Tem gente que aplaude, olha como eu gosto de ouvir o irmão pregar. Mas tem gente que não gosta. Isso é natural. Tem uns que gostam de ouvir você conversar, outros não gostam. Tem gente que não gosta de você simplesmente porque você é quem você é. Outras não gostam de você porque é invejoso. Esta é a verdade. Queria ter o que você tem, ser quem você é, e ela não tem o que você tem, não é o que você é. Por isso, arde em inveja. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Tem gente que não suporta o teu chamado, não suporta o propósito que você nasceu para cumprir, não suporta as verdades que você prega. Tem pessoas que criticam a pregação, sabe por quê? Sabe por que algumas pessoas criticam a nossa pregação? Porque nós falamos a verdade e a verdade confronta com o estilo de vida que elas estão vivendo. É verdade. Tem gente que não gosta de pregação da Bíblia. Ah, esse irmão só prega a Bíblia. E você tem que pregar o quê? Falácia? Filosofia? O que é que o cristão tem que pregar? História da carucha? Ou você quer que todo mundo pregue o que você quer ouvir? Cristão tem que pregar a palavra, meu irmão. Se você não gosta de palavra, você está na religião errada. É verdade. Se você é crente e não gosta de Bíblia, você tem que rever os seus conceitos. Eu não conheço um cristão genuíno que não goste de uma pregação bíblica. Tem que analisar muito profundamente. Como cristão que não gosta de estudar a Bíblia, não gosta de ir para a escola dominical, não gosta de conhecer ou não dar um tempo para aprender a palavra. Cristãos assim precisam aceitar a Cristo de novo. A verdade é que nós temos que pregar a palavra de Deus. Então nós temos que aprender a lidar com emoções. Tem gente que não gosta de nós. Quando eu sei que alguém não vai com a minha cara, ou não gosta de mim, ou não gosta da minha pregação, eu imagino no lobo latindo para a lua. Eu sou a lua e as pessoas é o lobo. Pode uivar à vontade, a lua permanece inalterável. Eu sou a lua e as pessoas são o lobo. Por quê? Porque nós não podemos nos incomodar com críticas, tá certo? Então você precisa aprender a lidar com emoções, a lidar com críticas. Não pode desanimar quando alguém fazer alguma crítica a você. Você precisa saber quem você é. Então hoje, esse tema que eu estou trazendo aqui para vocês, sobre autoestima, por que é o regular? Porque é o fato de regular o foco. Por que regular o foco? Porque se você estiver desfocado, desregulado, você vai ter um desequilíbrio muito grande. E isso é prejudicial a todos nós. Como é que está a sua autoestima hoje? E eu quero trazer para você aqui como é que devemos lidar com esta questão. O que é autoestima? O que determina a sua autoestima? Tá? Romanos capítulo 12, versículo 3, eu vou ler aqui na versão internacional, diz assim, ó, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado. Isto é, aqui está a explicação do que determina a autoestima. Ninguém pense de si mesmo aquilo que não é, isto é, mais do que a verdade.
Então, a autoestima, ela acontece a partir de uma autoimagem, de um autoconhecimento de si. Eu quero trazer para você aqui alguns pontos dentro da ideia de autoestima, dentro do conceito bíblico, né, sobre a autoimagem. E, biblicamente falando, a autoimagem, ela acontece quando você se enxerga a partir da ótica divina. Você tem que se enxergar a partir da ótica divina. Tem pessoas que ficam se enxergando a partir da visão dos outros. Alguém diz, você é um fraco. Alguém diz, você não sabe nada. Alguém diz, você é um incompetente. Aí você pega tudo isso e transfere para você. E você cria em você esta imagem. Você está se vendo a partir do que os outros estão falando. Pega o exemplo, seja a lua, deixe os cachorros gritarem. Você precisa ter uma ótica sobre si na mesma perspectiva que Deus tem de nós. E é sobre isso que eu quero falar com você. Mas antes de eu falar sobre olhar para si, medir a si mesmo dentro da ótica divina, veja o que diz a Bíblia sobre o personagem Lúcifer. Em muitos assuntos acabamos citando ele, porque Lúcifer é um personagem, era um anjo perfeito lá no céu, querubim ungido. E o primeiro pecado que a história registra chama soberba. Eu falei isso em uma live aí. O pecado da soberba é algo tremendo, tem derrubado muita gente. E Lúcifer, ele fez uma autoimagem, ele criou uma autoimagem, uma imagem de si mesmo, uma imagem falsa, porque ele achou que era alguém que ele não era. Ele achou que era alguém que ele não era. Ele achou que poderia ser maior que Deus e não deu certo, né? Não deu. E depois que ele gerou no seu coração o orgulho, toda aquela soberba, achou que poderia ser maior que o Criador, eu fico pensando, como é que uma criatura pode pensar que é maior que o seu Criador? Somente mesmo um sentimento de soberba, alguma coisa para convencer alguém que ela é maior que Deus. Tem que estar acontecendo algum desequilíbrio dentro desse ser para que ele possa estar convencido que é realmente maior que o Criador. É uma coisa tenebrosa isso aí. Então ele pegou todo esse sentimento de orgulho e soberba, foi lançado do céu, e chegando na terra, o que ele fez? Ele contaminou o Adão e Eva no jardim do Éden. Ele colocou nesses homens esse mesmo veneno. Percebe que quando Adão estava lá no jardim, a visão dele, a autoimagem dele, era que Eva era osso do osso dele. Então ele via Eva como sendo uma pessoa só com ele. Ele não via uma separação. E ele declara em Gênesis, deixa eu pegar aqui, acho que é Gênesis capítulo 2, versículo 23, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ó, isso é o que ele falou. É o pensamento de Adão original sobre Eva. Então esta era a imagem correta que ele estava tendo, que Eva era um com ele, osso do osso, carne da carne. Preste atenção como que era o pensamento de Adão original, né? Mas depois que houve o pecado, o que é que ele disse? Ele começou a acusar a Deus. Aí tá, né? A primeira pessoa que foi criticada na história. Tem gente que não gosta de ser criticada. E a primeira pessoa criticada na história foi o próprio Deus. É impressionante, né? É impressionante como a primeira pessoa a ser criticada foi Deus. Ah, é? Foi, velho. Quando Deus foi falar com Adão, Adão, onde é que você está, Adão?
Olha, eu estou escondido aqui porque pequei. Aí Deus pergunta: quem te mostrou que você pecou? Aí foi a mulher que me deste. Então, um tom de crítica: olha, foi a mulher, o Senhor me deu a mulher e foi por causa desta mulher que o Senhor me deu que ela me fez pecar. Então ele criticou Deus. E depois disto, ele já se retratou a ela como sendo: foi a mulher que me deste. Então ele já viu que ela era uma pessoa, né? E ele já era outra. Olha, aquela mulher que tu me deste. Porque a partir daquele momento eles acabaram perdendo a inocência. E daí a autoimagem deles mudou. Porque originalmente ele disse: essa é osso do meu osso, porque eram perfeitos. Ele olhava para Eva e não via nada de errado. Ambos andavam nus no jardim e tinham comunhão plena. Depois que eles desobedeceram, ambos perceberam que estavam nus e se envergonharam. Veja como mudou alguma coisa dentro deles. Mudou essa autoimagem. Foi corrompida aquela imagem perfeita de Adão. Aí passaram a ter uma outra imagem de si mesmo. Então isto é uma história que mostra para nós como que as pessoas se enxergam. Satanás, ele quis ser maior que Deus. Depois ele veio para o Jardim do Éden, falou com Eva e contaminou ela com a mesma ideia, dizendo: olha, se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Então aí Eva já pintou uma ideia na mente dela: poxa, meu, ser igual a Deus. Aí já começou a achar que podia ser. E isso foi muito complicado, porque ela acabou caindo e submeteu todo mundo ao pecado e à condenação. Então, veja que a imagem que eles tinham de si mesmo era uma imagem errada. Acharam que poderia ser alguém que eles não são. Então, quando a gente tem esta ideia de nós, uma ideia sobre nós, que é uma ideia errada, isso pode afetar o nosso autoestima. Porque se você percebe que você é uma pessoa que não tem valor, se você se mede diante dos outros e começa a perceber que os outros é melhor que você, na sua mente, você pinta uma imagem de você negativa. E o que acontece? Os estudiosos, eu tenho um psicólogo, né, que fez uma pesquisa, porque houve um movimento da autoestima, uma concentração no ego, né? Vamos fortalecer o ego, porque essa campanha de fortalecer o ego é perigosa, Samuel. Fizeram essa campanha: vamos fortalecer o ego. Ego é muito perigoso. Onde é que está o perigo? O perigo está quando você pinta uma imagem sobre você que é uma imagem falsa. Você não é aquela pessoa que você está pintando que é. Você não é. Então isso é muito perigoso. E quando você se pensa algo a teu respeito, como diz lá Provérbios 23 e o versículo 7, é dito que o homem é o que ele pensa. Então o que você pensa de si, você é. Então se você pensar que você é alguém acima da média, você pode estar correndo um grande risco. Por quê? Porque você na realidade não é essa pessoa, né? E se você pensar também que é o pior da espécie, você vai sofrer uma baixa autoestima muito grande. Então essa campanha do fortalecimento do ego, ela é perigosa. E o que eles descobriram? Que a autoestima, ela costuma acontecer, está em alta, né, no ser humano, quando as pessoas têm conquistas, quando o trabalho delas está prosperando, a empresa está prosperando, o projeto está dando certo, as coisas estão acontecendo. Então, quando as coisas começam a darem certo, isto é, quando o sucesso aparece, as pessoas têm autoestima. Elas estão com a autoestima lá em cima, porque está dando tudo certo.
Só que o contrário não é verdadeiro. Sucesso leva à autoestima. Agora, a autoestima não é garantia de sucesso. Entende? Então não é porque você está com a autoestima lá em cima que isto prova ou garante que você vai ter sucesso. Mas o sucesso leva à autoestima, né? Então, isto é importante lembrar, porque às vezes a pessoa ela está tendo sucesso e isso naturalmente vai fazer com que ela esteja feliz. Mas o contrário, tem gente que tem uma autoestima, né? Mas não quer dizer que ela vai ter sucesso por causa disso. Por quê? Porque vai depender da análise que ela faz de si mesmo, a autoimagem de si mesmo. E como é que nós nos vemos na vida? Como é que você se enxerga? Você se enxerga como? Uma pessoa que não precisa de uma melhora? Você se enxerga uma pessoa, opa, eu sou o cara? Ou se enxerga aquela pessoa, puxa, eu não sou nada, eu sou fraquinho? E se você ter uma autoimagem negativa, naturalmente a baixa autoestima, que é conhecida como a autoestima, a baixa autoestima e a autoestima. Então você pode ter uma baixa autoestima. E o que a baixa autoestima causa ou ela é caracterizada? É depressão, desânimo, né? Desinteresse, uma tristeza, uma série de coisas, acomodismo. Tudo isso são sinais de uma baixa autoestima. Mas por que às vezes a pessoa tem a baixa autoestima? Por causa da autoimagem que ela cria de si mesma. Tem aquelas que criam uma imagem Superman, né? Super Mulher Maravilha. E tem outros que pintam uma imagem de ser pequeno. Então, dependendo dessa autoimagem que você faz de si mesmo, vai decidir o seu estilo de vida. Veja como é importante ter essa percepção da vida, saber quem nós somos, né? É muito importante isso. Portanto, você precisa ter essa consciência, encontrar quem você é, achar-se na vida. E é nisso que está a crise, né? É nisso que está a crise em muitas pessoas. Elas não conseguem encontrar, se descobrir. Às vezes nós sentimos tanta angústia, depressão, fazendo alguma coisa. Ontem eu estava falando com um pastor e ele me contava o testemunho dele. Estava passando um momento de dificuldade e então ele decidiu investir no seu trabalho. Daí começou a vir os resultados, os recursos vieram, ele construiu a casa que tinha desenhado e começou a ter uma vida financeira equilibrada. E estava tudo bem, pagou as contas, mas ele sentiu uma depressão. Ele sentiu uma angústia, uma tristeza. E foi falar com Deus, então Deus falou com ele. Ele estava fora do propósito. Ele precisava fazer aquilo que nasceu para fazer. Veja como nós precisamos entender quem somos nós. Quem somos nós. Às vezes você se apoia naquilo que você tem, se apoia na sua fama, na riqueza, nos bens, até no seu cargo eclesiástico, na sua posição social. E você não é feliz, porque você está pintando uma autoimagem falsa. Você cria uma imagem e você não é aquela pessoa. Hoje eu estava vendo uma palavra sobre isso, que Deus nos põe em humilhação e nos faz passar necessidades, não para mostrar para nós quem Ele é, mas Ele entra, Ele nos faz passar por situações difíceis para mostrar quem nós somos para nós mesmos. Porque Deus não precisa nos provar para saber quem nós somos. Ele é onisciente. Ele conhece tudo. Ele não precisa fazer nada para alguém para que ele possa saber quem é esta pessoa. Não. Olha, Deus está me provando para ele saber qual será a minha reação. Meu irmão, ele já sabe qual é a tua reação. Jó. Deus não permitiu que Satanás provasse Jó
para que Jó visse o poder de Deus. Não. O que é que aconteceu? Deus disse para Satanás que Jó era um exemplo, um homem honesto, reto. Deus disse que Jó era. E Satanás refutou dizendo, ele é assim porque o Senhor o cerca de bens. Então Deus disse, então toca nele, só não toca na alma dele, tira o que ele tem, toca nos bens dele, só não na alma dele. Veja que se então, o que Deus estava querendo dizer? Pode provar ele que o resultado vai ser quem ele é, de fato. E Jó foi tremendamente provado, perdeu tudo, até a saúde. E o que ficou de Jó? Ficou quem ele era realmente. O que Satanás viu em Jó? Satanás viu que Jó era Jó. Então a prova não mostrou que Deus era na vida de Jó. A prova mostrou quem Jó era. E Jó viu quem ele era. Porque ele era o homem mais rico do Oriente. Então agora perdeu tudo que tinha. Quem que se revelou? O mesmo Jó que tinha tudo é o mesmo Jó que agora não tem mais nada. Então o objetivo da prova era mostrar para Jó quem ele era. Deus não queria revelar quem ele era para Jó. Deus permitiu que Jó fosse provado para mostrar quem era Jó. Porque Deus já sabia quem era Jó. Deus conhece a gente. Há momentos que Deus nos coloca em uma situação difícil para mostrar para nós quem somos nós. Porque às vezes, irmão, você fala, olha Deus, eu lhe amo, Senhor. Ó Jesus, como eu te amo. Eu estou disposto a sofrer pelo teu evangelho. Me envia, me dá poder, eu vou trabalhar no teu reino. Eu vou fazer tua vontade, olha como eu sou. Aí Deus fala, eu vou mostrar para você quem você é. Aí ele te coloca numa situação de aperto. Ele coloca numa situação difícil. E o que você faz? Você murmura, você não vai para o culto, você não ora, você começa a reclamar da vida. Então Deus está te mostrando quem você é para você mesmo. Não é verdade? Deus fez isso com Pedro. Pedro disse, Jesus, eu vou, for o caso eu morro por ti. Eu morro, dou minha vida pela tua. Aí Jesus falou, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Aí ele, não, imagina. E quando chegou a hora que Jesus foi preso, Pedro simplesmente se ausentou. E quando foi indagado, olha, você parece com Jesus, você andava com ele. Ele disse, não conheço esse homem. E negou por 3 vezes. E naquele momento, ele se lembrou das palavras de Jesus e chorou amargamente. Por que ele chorou? Porque naquele momento, Pedro descobriu quem ele era. Ele não era aquele homem que tinha falado para Jesus que era. E Jesus olhou por cima dos ombros, somente olhou. E Pedro viu aquele olhar e disse, puxa vida, eu neguei Jesus. Então vai ter momento na tua vida que Jesus vai mostrar para você quem você é. E não adianta você criar uma autoimagem falsa, porque você vai descobrir quem você é. Você tem que ser quem você é. Não adianta ter uma autoimagem falsa sobre você mesmo, porque isso é perigoso. Então todas as pessoas que vão se relacionar com Deus, elas vão, mais cedo ou mais tarde, ser confrontadas com aquilo que estão fazendo e dizendo. E Deus vai mostrar para você quem você é. Não é quem Ele é para você, quem você é. Porque você diz uma coisa e na verdade você está pintando uma autoimagem falsa. É um autoconceito. É o que aconteceu. Portanto, Deus sabe tratar a gente nessa parte. Ele não quer perder a gente. Ele quer que nós saibamos exatamente quem somos. É o equilíbrio. Para que nós não tenhamos uma baixa autoestima e nem uma autoestima desequilibrada. Porque isso pode centralizar toda a glória em nós. Deus, ele nos revela na palavra que o relacionamento mais importante, a pessoa mais importante na vida do ser humano é Deus. O relacionamento com Deus, ele é importante. E nós temos a vida espiritual e temos a material, a física. Quando você se enche de coisas materiais, você não tem apetite pelo mundo espiritual.
Por isso que Jesus falou em Mateus capítulo 4. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o contexto de Deuteronômio capítulo 8. Deus deu ao povo bênção, mas ele disse, olha, depois que eu der tudo isso para vocês, não esqueçam dos meus mandamentos. Por quê? Há um risco muito grande de vocês se envolverem tanto com a bênção que eu dou a vocês, e vocês se esquecem de mim. Há um risco de você se envolver tanto com a bênção de Deus, e esquecer do abençoador. Sabe? Então, quando as pessoas estão muito envolvidas com coisas materiais, elas acabam tendo uma imagem de si mesma errada, e a alma delas fica muito farta, cheia de coisa, e daí não tem apetite pelas coisas espirituais. Lembra quando a tua mãe brigava contigo, quando você comia um doce antes do almoço? Disse, não come, não vai comer, porque senão você não vai comer. Isto é, o doce não é mais importante do que a refeição do almoço. E se você come doce, você acaba não tendo apetite por aquilo que realmente é importante para você. Por isso que pessoas que vivem se alimentando de coisas erradas, sabe? Vendo coisas erradas, lendo coisas que não deve, assistindo coisas que não deve, não tem apetite pelas coisas espirituais. As pessoas gastam horas lendo coisas na internet, no Facebook, né? Lendo coisas na internet, no Instagram, vida dos outros, jornais, notícia ruim. Mas quando é para ler a Bíblia, eles não conseguem ler a Bíblia. Porque lê tanto coisas que não têm tanta importância, que não tem apetite mais pela palavra de Deus. Um lixo. Se torna... Um lixo por dentro. É. Tanta porcariada. Vou dizer pra você, pessoas que gostam de novelas sujas da Globo, né? Pessoas que gostam de ouvir músicas profanas, gostam de contar piada suja, esse tipo de gente não vai ter apetite por Deus, porque já estão fartos. Então, às vezes, meus irmãos, Deus nos coloca em humilhação justamente para isso, para que nós venhamos dar atenção ao outro lado, que é o mundo espiritual. Ele quer criar em nós este equilíbrio da autoestima. É o ajuste do foco. Qual que é o foco principal? É focar só na matéria ou no espiritual? É como a questão do jejum. Alguns dizem, eu não vou jejuar porque eu sinto fome. Curioso, é de rir, porque jejuar é passar fome. Não é? A palavra jejum é abstinência de alimento, e isto causa fome. A origem da palavra de jejum do grego é causar fome mesmo, sabe? É humilhar a alma, humilhar o corpo. É você deixar essa parte material de lado e dar um foco mais especial para o mundo espiritual. Focar naquilo que é mais importante. Então, é um ajuste do foco. Não podemos só ficar focando no material. Só material. Deixa o espiritual para lá. Então, autoestima é o ajuste do foco. Não pode pensar que você é maior ou pensar além do que você é de fato. E nem pensar abaixo de quem você é. Porque se você pensar abaixo do que você é, você vai ter depressão. Você vai ficar uma pessoa acomodada, sabe, sem graça. Por quê? Baixa autoestima. E se tiver uma estima muito alta também, é perigoso você se arrebentar. Porque os extremos é perigoso. Tá? Os extremos é perigoso, né? Vou dar um exemplo para você aqui, por exemplo, do Gideão, que nós aqui lemos em Juízes capítulo 6, versículo 11. Gideão, ele desenvolveu uma autoimagem muito pequena a respeito dele. O anjo aparece para ele e diz assim, Gideão, você vai livrar o povo dos midianitas. Estava tendo ali uma situação de guerra, e os midianitas vinham e roubavam as suas colheitas, e para não sofrer dano, ele acabou malhando o trigo no lagar. Lagar era um local de pisar as uvas, né? E ele estava usando um lugar inapropriado, mas era uma forma de proteger. Ali ele estava malhando o trigo. E aí aparece um anjo e diz assim, varão valoroso, o Senhor é contigo, você vai livrar o povo
la vergonha. E aí o que ele disse? O que é que ele disse? Ele diz assim, olha só, versículo 13, mas Gideão respondeu, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Aí o anjo olhou para ele e disse assim, vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Veja, gente, aqui, quem disse isso para Gideão, que ele haveria de vencer, vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Ele não estava dizendo assim, talvez você vai livrar, possivelmente. Ele está dizendo, vai nesta tua força e você vai livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas. E ele conclui com a pergunta, porventura não te enviei eu? Ele estava dando garantias que Gideão ia vencer. Mas veja a baixa autoestima do homem. O versículo 15 diz, ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? Aí vem a imagem, a autoimagem que ele criou de si mesmo. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu menor na casa de meu pai. Veja, Samuel, o que ele diz. A minha família é a mais pobre e eu menor. 2 pontos que ele colocou: pobreza e inferioridade. A minha família é pobre, ele diz assim, é a mais pobre, e eu sou menor. Está aqui, versículo 15. A minha família é a mais pobre em Manassés e eu menor na casa do meu pai. Quantas pessoas têm esse tipo de comportamento? Deus fala que você vai alcançar coisa grande, você vem para a igreja, ou você ouve uma live como essa, e Deus diz, eu sou contigo e lhe farei conquistar coisas grandes. Você vai vencer a luta que você está travando. Você vai conquistar na sua vida. Aí você diz, olha, a minha família é uma família pobre. Eu nem estudo tenho. Não fiz faculdade. Não concluí o 2º grau. Meu trabalho eu ganho pouco. Moro num bairro. Isto é uma autoimagem que você cria de você, querido. Você cria uma autoimagem negativa. E a autoimagem que você cria de você decide a sua atitude. Se Deus chegar para você e falar que você vai ser uma grande pessoa, que você vai ter uma empresa e será rica, qual é a tua reação? Não, de jeito nenhum. É ruim. Não é? É assim que nós agimos, gente. Eu tô aqui, Guardabés, moro no bairro Serra do Cafezal. De repente Deus fala assim, Rodney, você vai ser presidente de um grande ministério no Brasil. E aí? Mas a minha família é uma família simples. Eu moro no bairro Serra do Cafezal. Não é? Não, Deus, o senhor está errado. Quem foi Davi, né? Sabe? Não, eu não posso. Eu tenho que estar na subserviência. Eu não tenho competência para isto. Que isso, irmão? Que negócio é esse? Como é que você não pode ser alguém tão grande? Se Deus está dizendo para você, você não tem que criar uma autoimagem de você. Olha o desequilíbrio aqui, olha o desajuste do foco. Pensa numa lupa, né? No celular que você amplia, afasta, aproxima, até achar um ponto, né? Assim que você vai tirar foto, não tem um ajuste do foco, até chegar no ponto certo. Se não focar, a foto fica horrível, não fica? Pensa nisso na sua autoimagem. Se você não ajustar o foco da sua autoestima, vai acontecer problemas.
Você não vai enxergar a coisa direito. O anjo disse para ele: vai nesta tua força e livrarás os midianitas. O anjo disse que ele ia livrar. Se Deus disse que vai acontecer, então você não tem que pintar uma autoimagem. Você não tem que olhar para si e dizer: olha, eu não consigo, eu não posso. Mas Deus está dizendo que pode. Deus disse que ele ia vencer, gente. Deus disse que você vai vencer. Então, por que criar uma autoimagem negativa a teu respeito? Você vai ter uma baixa autoestima. A autoestima precisa ser medida na visão divina, na ótica divina. Gideão deveria enxergar, medir a si mesmo nessa ótica do anjo aqui. Qual era a ótica? Vai nessa tua força. Você tem força. É nesta força que você vai e você vai livrar o povo. Mas ele diz: olha, como isso será possível? A minha família é mais pobre de Manassés e eu sou menor. Quando ele disse isso, ele estava retratando a autoimagem dele. Era como ele se enxergava. Ele se via na família mais pobre e como menor. E o anjo vem e fala ao contrário: vai nessa tua força e você vai livrar. Você está enfrentando uma grande luta na tua vida. Um grande problema aí. Você está passando por um grande desafio. E o que você pensa de si sobre esse desafio? Você acredita que vai conseguir vencer? Você acredita que vai concluir esta obra que você começou? Você acredita que vai conseguir pagar essa dívida que já está alta? Você acredita que vai dar conta do que você começou? Qual que é a autoimagem que você pinta de si mesmo? Isso é importante, porque se você se sentir pequeno, há um provérbio que não me recordo agora exatamente o versículo: se te mostrares frouxo no dia da angústia. No original, na nossa Bíblia está assim: a sua força será pequena, mas no original diz: a sua força é pequena. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. Olha só. Então você não pode mostrar-se fraco no momento da luta, porque a fraqueza no momento da luta te torna pequeno. Você precisa criar uma autoimagem na visão de Deus. E qual a visão de Deus para você? Quando as suas forças acabam, as forças de Deus entram em ação. Você não pode confiar apenas na tua força. E você não pode viver uma vida baseado na maneira que você enxerga. Porque você tem uma dívida para pagar, por exemplo. Aí você não tem o dinheiro para pagar. Então entra o quê? O desespero, a angústia, porque falta o dinheiro. Só que, e Deus, onde é que fica nisso? Onde é que fica Deus nisso daí? Ele faz milagre. Abre porta onde não tem porta. Ele cria situações para favorecer você. É dessa maneira. Então não adianta a pessoa ficar pintando uma imagem falsa de si mesmo. Este era Gideão. E Deus havia dito que ele ia conseguir passar. Tá? Portanto, Gideão tinha uma imagem negativa. Ele pintou, criou uma autoimagem de si de inferioridade, achando que ele era o menor. Isso aqui é perigoso, porque isso leva o quê? A tristeza, a depressão, a angústia, até o comodismo, porque daí a pessoa se acomoda, eu não consigo nada mesmo, fica por ali mesmo. Isso é baixa autoestima. Agora eu vou dar um exemplo para você, para eu finalizar, no outro personagem bíblico chamado Sansão. Sansão é um outro, lá em Juízes capítulo 13, é um outro homem que já tinha o outro extremo, né? Gideão já pensava negativo, que ele era o menor, a família mais pobre, e ele era o menor. Agora Sansão já mostrou-se uma autoestima elevada, ele já se sentia autossuficiente, porque esta é a questão da autoestima, né? Elevada. Aqui no caso, Sansão se sentia autossuficiente. Por quê?
Porque Sansão conhecia a promessa que estava sobre ele, que ele era um nazireu, ele era um homem consagrado a Deus, e ele sabia do projeto de Deus na vida dele. Ele cresceu sabendo disso. Ele era cheio, né, do Espírito, matou 1000 homens com a queixada de jumento, matou o leão, o camarada era fera, tinha uma força. Sansão era fora de sério. Ele sabia do que tinha dele sobre ele. E isso fez com que ele se sentisse o quê? Autossuficiente. Aí, o que não era para fazer ele fez, tocou em um cadáver, tinha um leão morto, ele tocou, não podia fazer aquilo. Havia um voto de não tomar suco de uva ou beber vinho, nada que fosse da uva poderia tocar, porque a uva era, nos tempos antigos, era uma fruta muito querida e desejada, né, pelos povos antigos. Então era algo que eles gostavam muito, muito mesmo. E o voto dizia: você não pode tocar na uva. E ele esteve em festas e ele acabou desrespeitando as regras, né? E a parte mais conhecida é a parte da Dalila, que ele brincou com o pecado, porque tinha uma força, e o segredo da força era o cabelo dele. Só que ele não podia contar isso para ninguém. Porém, Dalila começou a manipulá-lo, e ele brincava: me amarra com a corda, me amarra com isso, me faz isso e aquilo, que eu vou perder a força. E tudo que faziam não dava certo. Ele brincou. O que faz uma pessoa brincar com o pecado, se não é a autossuficiência? O sentimento que ele é autossuficiente da alma. Eu tenho uma promessa de Deus sobre mim. Oxe, o Espírito está sobre mim. Eu, rapaz, olha, mato mesmo. Pode vir quantos homens quiser que eu venço todos. Ele tinha isso sobre ele, Samuel. Ele conhecia isso. Sabe, a autoestima lá em cima. Só que ele, de maneira exagerada, achava-se autossuficiente. E o que aconteceu? Ele deveria saber que o que acontecia através da vida dele era porque o Espírito de Deus estava nele. Não era ele, não tinha ligação com a vida dele. Tinha ligação com o que estava dentro dele. Certo? Esta é a questão. É o que está dentro, não é a pessoa. Onde eu estava ministrando, e citei 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, se não me engano, quando Paulo diz: tendo, pois, esse tesouro em vaso de barro, para que a glória seja de Deus, não seja do vaso. Por quê? Quando você coloca um tesouro dentro do vaso de barro, o valor, na verdade, a glória desse tesouro está do lado de dentro, e não do lado de fora. Por que coloca um tesouro no vaso de barro? Para que o vaso não receba a glória por ter o tesouro. A ideia não é o vaso ter a glória, é o tesouro. Por isso que é no vaso de barro. Paulo falava da revelação do Evangelho, o Espírito Santo em nós. Então, quando nós pregamos a palavra, quando nós trazemos uma iluminação profunda das Sagradas Escrituras, não significa que isto glorifica o pregador, quem está falando, quem está ensinando. Não é para o pregador ser glorificado. A glória é para aquele que está dentro do pregador. Entende como é que funciona? Quando Deus dá algo especial para nós, não é para a nossa glória. Paulo diz: se alguém tem que se gloriar, glorie-se no Senhor. Então você não pode ter um pensamento de si, porque você conhece alguns versículos bíblicos, ou Deus em algum momento te usou em profecia, você entregou uma mensagem para alguém e cumpriu, ou você na igreja tem um dom maravilhoso e Deus te usa, quando você prega, quando você canta, acontece. Esta glória não é para você. Esse tesouro que está dentro de você, você é barro, e o tesouro está no vaso de barro, para que a glória seja de Deus, não nossa. Então, quando eu sei quem sou eu, quando eu sei quem é o ser humano, quem sou eu na terra, então eu tenho um ajuste no foco. Eu vou saber quem sou eu. Eu não vou ter uma autoestima muito elevada a ponto de eu me sentir autossuficiente
E nem vou ter uma baixa autoestima a ponto de ficar depressivo, achando que eu não tenho nenhum valor. Entende? Sansão, ele teve esta autoestima de modo que ele se sentiu autossuficiente. E aí, você conhece a história do final de Sansão. O que aconteceu com ele? Ele acabou sendo preso, contou o segredo que eram seus cabelos, e a partir dali tiraram a visão dele, ficou cego. E quando estava preso e amarrado lá, estava havendo uma festa no templo pagão, e aí ele fez uma oração a Deus, e cego aí ele entendeu quem que ele era, qual era o propósito da vida dele. E diz o texto que voltou à força pela última vez, e ele pôde derrubar todo aquele templo, e mais pessoas morreram naquele dia do que ele matou quando estava solto. Ali ele entendeu o propósito, quem é que estava na vida dele. Ele só conseguiu destruir aquelas colunas porque a força que se manifestou foi sobrenatural. E ele entendeu que ele estava ali porque se sentiu autossuficiente. Brincou com coisa séria. Meu irmão, não se brinca com coisa séria. Não se brinca com coisas dessa natureza. Deus dá coisas para nós. Só que nós temos que saber quem somos nós. Então, a autoestima, ela deve ser avaliada a partir de uma ótica divina. O que significa isso? Você precisa saber o que Deus diz sobre você. O que Deus diz sobre nós. Tá? E aqui eu vou dar para você alguns dados, né? Primeiro, quando você aceita Jesus Cristo, você recebe o perdão dos seus pecados. 1 João capítulo 1 versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o primeiro ponto. O perdão dos pecados. Depois que Deus perdoa, Ele faz a justificação. Um termo muito comum e difundido na carta de Paulo aos Romanos. É a espinha dorsal aí da doutrina da justificação. A justificação pela fé. Ele justifica, isto é, torna você justo. Depois ele regenera, isto é, dá uma nova natureza para você. Aí, depois que ele faz isto, acontece o que está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, e também no capítulo 6, versículo 19, dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, o mesmo Espírito de Deus, o mesmo Espírito que esteve com Jesus, que Jesus ele não fez nada pelo próprio poder dele. Filipenses capítulo 2 diz que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo uma forma, sendo visto na forma de homem, morrendo, foi obediente até a morte de cruz. Então você encontra esse texto lá em Filipenses capítulo 2. Jesus ele não usou o poder dele como Deus. Ele veio e foi 100% ser humano mesmo, um homem. Tanto que no capítulo 4 de Mateus, quando o diabo aparece para tentá-lo depois de 40 dias, Jesus teve fome, não a fome que você tem porque passou a hora de comer, mas é a fome, é o extremo mesmo, onde o corpo não tem mais aonde recorrer, onde pegar proteína do corpo, das células, e ele precisa de socorro urgente. Então foi nesse momento que Satanás apareceu e dizendo, olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que o diabo queria? Que Jesus recorresse ao poder dele, como Deus, usasse o poder dele. Ele não é o Filho de Deus, membro da Trindade, então usa o teu poder. Mas Jesus não fez isso e deu aquela fala que todo mundo conhece. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como quem diz, não é importante apenas a comida física, mas a vida com Deus é importante. O diabo quis levá-lo a pecar. O diabo não estava interessado em saciar a fome de Jesus, em vê-lo alimentado. O diabo queria levá-lo a pecar mesmo, a lançar mão da sua divindade.
Tudo que Jesus fez foi pelo Espírito Santo. Ele fez pelo Espírito Santo. Ele sabia quem ele era. Entende? Então, irmãos, nós precisamos saber que o mesmo Espírito que atuou em Jesus Cristo, através do qual ele fez os milagres, é o mesmo que está em nós. Estando em nós esse Espírito, nós temos, portanto, a presença diária de Deus em nós. Esta é a nossa pessoa. O que mais? João 13,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna de Deus em nós. Então, quando você entende quem é você, você começa a ter outro pensamento. João, João capítulo 1, versículo 12, é dito que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, Israel. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então nós nos tornamos filhos de Deus. Olha a sua condição, quem você é? Filho de Deus através da fé. Um filho de Deus que teve o pecado perdoado, um filho de Deus que foi justificado, que foi regenerado e que tem garantia de vida eterna. É o cristão. E o que mais você tem? Gente, Deus deixou claro para nós em Mateus 28. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença de Deus frequente, a provisão. Mateus capítulo 6, ele diz, não estejais, pois, inquietos com coisa alguma. Antes, acreditem que Deus é aquele que vai prover todas as coisas. Ele dá o exemplo das aves, dos lírios. Ele dá garantia que nós temos mais valor do que as aves. E, portanto, precisamos crer que ele é provedor. Então, gente, quando nós sabemos quem nós somos na visão divina, você ajusta o foco da autoestima. Você pode estar sempre confiante de que Deus vai abrir uma porta para você. Deus vai abrir uma porta para você. Então, se nós olharmos para nós na perspectiva divina, nós vamos saber quem somos. E desta maneira, nós vamos ter a nossa autoestima. Na hora da dificuldade, sabemos que temos que passar. É um teste, é um momento, é uma ferramenta que Deus usa para fortalecer o nosso caráter. Isso precisa saber. Mas que logo depois vamos ser vitoriosos e vamos alcançar grandes escalas na vida aí. Portanto, não pense em ninguém de si mesmo além do que pode. Eu quero encerrar aqui, portanto, repetindo o que eu li no começo, Romanos capítulo 12, versículo 3, na nova tradução, nova versão internacional. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado. Encerro aqui esta palavra sobre a autoestima, ajustando o foco. Então vamos ajustar o nosso foco hoje. Não vamos ficar para baixo e nem pensar mais do que nós podemos pensar, para não ficarmos oprimidos, deprimidos, por se sentirem muito pequenos e nem se sentir autossuficiente a ponto de cometermos pecados. Então, vamos manter o equilíbrio, saber quem somos e o lugar que devemos ocupar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você, Pai. Abençoe esta pessoa que está assistindo, que ela possa ter entendido esta mensagem. Abre-lhe o coração e a mente e que ela possa entender quem ela é. Não ser uma pessoa com baixa autoestima, deprimida, angustiada, e nem se sentir autossuficiente, mas entender quem somos na visão divina. Pai, continue nos abençoando, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Querido, para finalizar, eu quero te dar aqui alguns avisos. Quarta-feira, culto na nossa sede setorial, bairro Serra do Cafezal, na rua 2, número 120, bairro Serra do Cafezal. Quinta-feira aqui no Barnabés, 19 horas, o culto aqui. Você pode estar participando e cultuando ao Senhor. Pastor local aqui, pastor Eliabe Cordeiro, tá bom? E se você quiser saber alguma coisa, querer falar conosco, entre em contato conosco. Vou dar aqui as redes sociais da rádio, YouTube, Web Rádio Gospel Barnabés, Facebook, Web Live Gospel Barnabés, Instagram também, tá? Web Live Gospel Barnabés, e o WhatsApp aqui é 11 9
914897763. 914897763. Pode mandar mensagem e teremos o prazer aqui de te receber, tá bom? Forte abraço a todos, graça e paz, que Deus te abençoe.